Pai, Senhor, meus irmãos, tudo bem? Irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão e rápida para a sua vida no dia de hoje. Existe uma anedota, existe uma história, que existem dois lobos. Um, ele é alimentado com carne e o outro com frutas. E existe uma pergunta: qual desses lobos sobreviverá ou então se tornará mais forte? A lógica, ela determina que aquele que é alimentado com carne, porque a gente olha sempre a necessidade, né? Ou aquilo que a nossa mente registra que é o alimento típico do lobo, né? Mas existe uma outra resposta mais lógica do que essa: aquele que for melhor alimentado, independente se é com carne ou com frutas. Só a título de curiosidade, o lobo, principalmente o lobo guará, né? Ele é onívoro, então ele come frutas também. E ele consegue, dentro de uma dieta, também se manter com frutas. Então aquele que for melhor alimentado tem maior chance de sobrevivência e de longevidade. E isso é no nosso coração, na nossa alma também. Muitas das vezes nós nos encontramos tristes e nós não sabemos, ou então nós nos perdemos no real motivo da nossa tristeza. Nós não conseguimos sair dessa situação. É porque nós estamos alimentando esse lobo. E o nosso isolamento, isso só vai provocar mais tristeza. Porque a tendência da tristeza é justamente nos fazer afastar de pessoas. E isso vai ainda mais possibilitar que essa tristeza vire depressão e coisas piores. Mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia nos fala que existe uma intervenção, uma forma de Deus agir na nossa vida, que Ele transforma essa tristeza em alegria. A exemplo, João 16:20, o Senhor Jesus fala aos discípulos, né, que primeiro eles iam se entristecer, depois eles iriam se alegrar. Ele também fala, o Senhor Deus fala também em 31:13 de Jeremias, ele fala assim, que transformará o pranto em alegria e Ele consolará e dará alegria em lugar da tristeza. Mateus 5:4, Jesus, no Sermão da Montanha, ele chega e fala: bem-aventurados que choram e são consolados. Ou seja, é diante dessa situação, porque todos nós temos tristeza, todos nós temos problemas, isso é fato, e não dá para negar isso. Mas é diante dessa situação, quando nós tomamos uma atitude, a atitude, ainda que seja contrária à nossa vontade, de buscarmos ao Senhor, nós encontramos a alegria. Porque se você pega o Salmo 126, e ele é muito exemplificativo em razão disso que eu estou falando, ele vai falar que aquele povo, o povo de Israel, ele estava sendo trazido de volta para Sião, a terra deles. É diferente de você sair para viajar e voltar para a terra. Não, a terra deles é algo sagrado, é culturalmente sagrado para eles, é diferente. E no versículo 5 ele fala assim, que os que semeiam lágrimas colherão com alegria. Então veja que existe um momento na vida que tudo isso pode mudar. Mas no versículo 1 e 2 ele fala assim, no versículo 2 principalmente: grandes coisas fez o Senhor por nós. Quem faz isso é o Senhor. Existe uma resposta no Salmo 30, versículo 5, muito conhecido, que fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. E você pode questionar assim: então eu vou dormir e vou estar bem no dia seguinte? Não necessariamente. Bom se fosse que o sono nos fizesse esquecer ou resolver os nossos problemas, mas não resolve. Fato é que o salmista, quando faz isso, ele faz uma comparação na situação da noite, quando você se encontra em estado de trevas, ou do dia, quando você se encontra a presença de Deus, que é a luz. Então, quando, ainda que seja contrário à nossa natureza, quando estamos abatidos pela tristeza, porque a tristeza, ela gera desânimo, gera cansaço, gera falta de perspectiva. Mas ainda que tudo isso aconteça, se a gente conseguir caminhar contra essa lógica, a gente vai encontrar alegria. É essa certeza do Salmo. Há exemplo quando Deus se revela a Josué logo após a morte de Moisés. Moisés tinha feito maravilhas no deserto e aquele povo pranteava por Moisés. Mas Deus chega e fala assim para Josué: olha, porque era chegada a hora de levantar um novo líder, porque havia uma promessa na vida daquele povo para ser cumprida.
E ele fala assim: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Mas antes ele fala: tem de bom ânimo. Existe algo que tem que partir de nós. A excelência da revelação que foi dada a Ezequiel. Deus já dá um choque a Ezequiel, porque ele exige algo da parte de Ezequiel. Ele fala assim para Ezequiel: põe-te em pé, que depois eu falarei contigo. Quantos não querem sentar, estar junto de Jesus?